Obrigado pela presença de todos vocês. Vamos começar hoje mais uma sessão do Castelo, tá certo? Hoje uma aula bem importante com o nosso pediatra aqui, Dr. Danilo, que foi nosso residente aqui, também estágio opcional aqui no Nosso da Criança, residente de pediatria do EC, e vai falar hoje sobre abordagens na faringoamidalite, otite média aguda e rinocinusite em crianças, tá bom? Danilo, bem-vindo aí. Obrigado. Boa noite, gente. O Dr. Lucas já me apresentou. Meu nome é Danilo, sou pediatra. Fiz residência no Hospital Estadual da Criança em Feira de Santana. E lá foi que gerou esse fruto, que foi esse trabalho no meu trabalho de conclusão da residência, né? Então lá a gente costuma, o que a gente faz no nosso trabalho de conclusão é fazer um protocolo operacional padrão para a instituição. E aí o meu tema foi esse, então vocês vão ver aí alguns fluxogramas. Fui orientado por Dr. Igor, infectoped. E aí, a nossa intenção aqui em falar das abordagens de amidalite, otite média aguda e rinocinusite, não necessariamente é falar de cada doença, mas falar das abordagens de cada uma, quando inicia antibiótico, qual antibiótico e o tempo dele. Isso é muito importante, principalmente em período de sazonalidade. Quem está na pediatria percebe a quantidade de crianças que a gente atende com essas afecções. E aí, mais à frente, a gente vai discutir a respeito disso. Então, como eu falei, o objetivo da gente aqui é definir as situações com indicação adequada para iniciar a antibiótico-terapia, bem como o antibiótico de escolha, a dose e o tempo de uso. E por que é importante a gente falar dos antibióticos quando são indicados? Porque identificar os casos suspeitos e considerar a avaliação quanto à possibilidade de etiologia bacteriana pode evitar uma antibiótico-terapia inadequada e a solicitação de exames desnecessariamente. Então, situações em que a gente aborde crianças com provável etiologia viral, a gente não vai ter indicação de antibiótico-terapia, né, para esses casos, assim como naqueles que tiver indicativo de patologias bacterianas, a gente tem que saber qual é o mais indicado, o tempo de uso e a dose correta. É nisso que a gente vai focar. A primeira situação vai ser sobre as amidalites. A amidalite é definida, né, como qualquer processo inflamatório infeccioso agudo que afeta tonsilas palatinas. Quando afetam faringe, denominam-se como faringites, e caso acometam ambas, são as faringoamidalites. A etiologia mais comum nas amidalites é a etiologia viral. A causa bacteriana é mais comum entre crianças de 5 e 15 anos. Isso é extremamente importante. Falar da idade, crianças abaixo disso, dificilmente vai ter uma amidalite bacteriana, principalmente se for abaixo dos 3 anos. Então, nas amidalites agudas bacterianas, o principal agente etiológico é o Streptococcus pyogenes, que é o beta-hemolítico do grupo A de Rebecca Lansfield, responsável por complicações como febre reumática e aglomerulonefrite difusa aguda, que é a GNDAPE, que é aproximadamente 30% das amidalites agudas purulentas. Então, as outras bactérias comuns são o hemófilos, o estáfilos e a moraxella. Importante a gente saber o bicho que a gente está mirando, a bactéria que a gente está mirando para fazer antibiótico-terapia. Então, quando que a gente vai pensar em antibiótico-terapia, né? Quando a gente vai pensar em uma amidalite bacteriana. Quando a gente perceber esses sinais sugestivos, então um paciente com uma febre maior que 38 graus, de início súbito, presença de exudato purulento, pontiforme ou em placas, linfadenite cervical anterior dolorosa, ausência de tosse, petequias no palato e odinofagia. Então esse é o paciente que quando chegar para a gente falando de algum dessas queixas, né, a queixa principal for uma dessas, a gente vai buscar esses outros adicionais para pensar em uma amidalite bacteriana e pensar em fazer antibiótico-terapia para ela. Então quando a gente perceber uma amígdala hipertrofiada, hiperemiada e com placas, vejam ali a presença delas na imagem. Esse é o paciente que a gente vai pensar em fazer antibiótico-terapia. Por outro lado, quando a gente pensar em etiologia viral, vai ser nos pacientes com presença de coriza, obstrução nasal, espirros, rouquidão, afta, sintomas gastrointestinais. Isso é a cara do vírus. Então chega uma criança com síndrome gripal, se queixando de dor de garganta, não é para pensar em antibiótico. Esse paciente não é para colocar uma azitromicina porque é fácil da mãe dar uma vez ao dia, não.
está errando duas vezes. Primeiro, porque a causa é viral, e segundo, porque se tiver dúvida, se pensar que de fato é bacteriano, a azitromicina não vai ser a primeira escolha. Então, tem que pensar na antibiótico-terapia adequada para esse paciente. Chegou um paciente com esse contexto aqui e com essa imagem, então uma amígdala até hipertrofiada, hiperemiada, mas sem placa, sem exudato, viral, sem medo. Beleza? Isso aí eu diria que é o quadro mais comum que a gente vê na emergência, é paciente com esse contexto aí. Uma coisa importante aqui também é a própria idade que eu falei lá, né? Então, crianças abaixo de 3 anos dificilmente vai ter uma amidalite bacteriana. Então, a primeira escolha, se a gente pensar em amidalite bacteriana, é a penicilina. A gente colocou aí como primeira escolha, inclusive baseado nas diretrizes brasileiras de prevenção de febre reumática. Então, ela coloca, essas diretrizes colocam a profilaxia primária de febre reumática, o tratamento adequado das amidalites bacterianas. Então, é a erradicação da cepa, com possibilidade de ser o Streptococcus pyogenes. A erradicação vai ser com a penicilina, certo? Então, pensou em bacteriana, viu aquela imagem, benzeta. Outra opção, amoxicilina. Ela pode ser, já tem estudo falando que ela pode ser administrada até uma vez ao dia, podendo ser 2. Então, mais comum é a gente fazer 2 vezes ao dia mesmo, né? E eu quero chamar a atenção para aquilo ali, ó. O importante é que seja feito por 10 dias. Isso é para garantir a erradicação da cepa. É muito comum, às vezes em adultos, principalmente pelo fato de fazer 7 dias ou algo do tipo. Quando a gente chega em criança, a gente vê muitas vezes a prescrição de 7 dias. Não, se for para fazer a amoxicilina, é para fazer 50 mg quilo dia durante 10 dias. Isso é para garantir a erradicação da cepa, certo? Isso é profilaxia primária de febre reumática. E aí entra como opção o macrolídeo, naqueles pacientes que têm alergias ou que porventura usaram o medicamento e não teve uma boa resposta, então o macrolídeo vai entrar, que pode ser a azitromicina ou a claritromicina, principalmente nos alérgicos e não nos quadros virais, pelo amor de Deus. Outras alternativas são as cefalosporinas de primeira geração, cefalexina, de segunda geração, cefuroxima, e as lincosamidas, podendo ser a clindamicina. E aí, em falha terapêutica ou em caso de amidalites agudas recorrentes, aí a gente vai falar de amoxicilina associada a ácido clavulânico, também por 10 dias, ou até a cefalosporina de segunda geração, certo? Então, fez o primeiro tratamento, falha terapêutica, amoxicilina com clavulanato. 12? 50 mg quilo dia. Ainda para 50? 50. Está recomendando começar mais alto? Não, ainda não. Pelo menos para amidalite não, 50 mg quilo dia mesmo. A não ser na falha terapêutica, que lá na frente a gente vai falar de aumento de dose, mas aí o mecanismo de resistência bacteriana é diferente. Então lá na frente, quando eu falar de otite, a gente vai falar que o mecanismo é muito mais a inibição da proteína ligadora da penicilina. Então é mais ou menos assim, lá na otite, né, que é esse mecanismo. É como se tivesse uma sala com várias portas e a gente fosse o tratamento, né? A gente fosse o antibiótico. Para a gente descobrir qual é a porta para tratar, a gente precisa achar a porta que vai abrir. Então eu estou sozinho. Se eu tiver mais pessoas, eu vou achar essa porta. Então é como eu aumentar a quantidade de antibiótico. Eu estou em 50, vou para 90. Enquanto que aqui não, aqui a gente está falando de resistência bacteriana. É como se eu fizesse a amoxicilina e tivesse uma porta só e eu tenho que arrombar ela. Aí eu chamo o chefe que é jogador de tênis e bora arrombar. Pronto, amoxicilina com clavulanato. Certo? Quanto tempo para considerar? Aí, inicialmente, a gente vai considerar o contexto clínico, a gente espera 48 horas para ainda, né, considerando o quadro febril, a dor, diminuição dos sintomas, mas o contexto clínico vai entrar com importância, mas 2 dias de antibiótico a gente considera ainda. E aí eu coloquei um caso clínico, difícil de aparecer não, muito comum aqui na emergência, ó. Esse menino, 1 ano e 6 meses, na emergência apresentando febre a 36 horas e tosse produtiva. Genitor informa que o menor começou com coriza, congestão nasal, depois uma tosse seca e evoluiu para catarral amarela. Chega assim, falando, tá um catarro amarelo. E aí no exame físico, o menino difícil de examinar, aparentando padrão respiratório confortável, só roncos de transmissão. E na uroscopia, amígdala hiperemiada. O que a gente faz? Viral, né?
Então, pela idade, pelo contexto clínico e até pela descrição das amígdalas, esse paciente não precisa de antibiótico. Eu coloquei o caso clínico pensando em viral, porque muitas vezes o mais difícil é não colocar o antibiótico do que colocar. Eu tenho certeza que o que mais vai fixar aqui é justamente a indicação do antibiótico, qual vai ser usado e a dose. Mas eu quero muito que fixe isso aí. A criança com 1 ano e 6 meses, abaixo de 3 anos, dificilmente vai ter um quadro bacteriano. Certo? E aí, esses fluxogramas que vocês vão ver, vai ser justamente a construção lá do nosso fluxograma, né? Então, pensou em amidalite, a primeira escolha nas amidalites purulentas não complicadas vai ser a penicilina benzatina, IM. Isso a gente vai fazer abaixo de 27 quilos, 600 mil unidades, e acima de 27 quilos, 1.200.000. O que acontece? Essa é a fonte, essa fonte que eu usei dos 27 quilos foi o das diretrizes de febre reumática. Vocês podem encontrar alguma outra que fale de 20 quilos também. Então, a fonte foi essa, foi a das diretrizes. Então, 27 quilos é o marco, acima disso, 1.200.000. Se não puder fazer a penicilina benzatina, vai ser a amoxicilina, que eu coloquei aí 45 para a gente padronizar, mas 50 facilita o cálculo, né? Então, 1 a 2 vezes ao dia por 10 dias. E as alternativas, azitromicina, claritromicina, cefalexina, cefuroxima e clindamicina. Ok? E aí, isso na primeira escolha. Falha terapêutica ou segunda escolha, a gente vai pensar na amoxicilina com clavulanato. Aí sim a gente já pensa, né, no aumento da dose de 90 mg quilo dia, 2 vezes ao dia por 10 dias, entrando ainda cefuroxima e clindamicina. Beleza? Passando agora das amidalites, falando da otite média aguda, é um quadro comum também, mas menos comum do que esse outro que a gente acabou de falar. A otite média aguda é uma infecção, né, no ouvido médio, com início rápido dos sinais e sintomas. Na maioria das vezes é aquele menino que apresentou um quadro de síndrome gripal, muita coriza, congestão, fazendo a lavagem nasal e evolui com febre, dor de ouvido. Esse é o contexto mais comum. E aí, as principais razões para que ela seja frequente em crianças são o grande número de resfriados que desenvolvem nessa idade, associada ainda à imaturidade anátomo-funcional da tuba auditiva. Então, nessa otite, o sinal otoscópico de maior poder diagnóstico isolado é abaulamento. Então, muitas vezes a gente vê a criança com esse quadro clínico, que a gente vê que é um quadro de síndrome gripal, a gente está pensando em vírus. Faz a ausculta com uma dor leve e vê lá uma discreta hiperemia em uma das membranas timpânicas. Ainda assim, a gente vai pensar provavelmente em um quadro viral, porque o sinal mais sugestivo é o abaulamento. Então, a hiperemia não é diagnóstica, assim como a diminuição da translucidez, porque a etiologia pode ser viral. E até quando a otorreia é mucopurulenta, ainda é indicativo, mas ainda assim não é o diagnóstico, porque pode ser uma otite externa também, né? Com caráter mucoide de secreção. Então, pensa lá, quando for fazer a otoscopia, pensando em diagnósticos diferenciais, né, de viral ou bacteriana, procurar abaulamento. Então, é um desafio tanto pela necessidade de certeza no diagnóstico, quanto pela decisão da abordagem mais adequada. Fazer otoscopia é difícil porque a criança nem sempre é colaborativa, enfim. É duro. Mas tem técnica para segurar, a gente faz em volta assim, um braço amarra, a outra segura... ou um charutinho, dá certo. Tem que olhar, não tem jeito, tem que olhar. Principalmente se síndrome gripal, que você acha que não está fazendo muita febre, fora do comum, você tem que olhar o ouvido da criança para ver se de fato não é uma otite média e precisa ou não de antibiótico. Então, considerando aquele contexto que eu falei, de quando vai ser mais sugestivo de viral ou mais sugestivo de bacteriano, quando a membrana timpânica estiver levemente opaca, hiperemia difusa, leve ou moderada e ausência de abaulamento, a gente vai pensar em etiologia viral, conduta expectante nesses pacientes. E membrana timpânica opaca, com hiperemia intensa, com presença de abaulamento e diminuição de mobilidade, isso naquele otoscópio pneumático, né? Aí sim a gente vai pensar na otite média aguda bacteriana. Então, critérios para antibiótico-terapia. Abaulamento na membrana timpânica, no nosso protocolo a gente considerou bastante alguns outros contextos para a otite média aguda, como a própria idade, se a criança está na creche, são 2 fatores importantes. Então, abaulamento na membrana timpânica abaixo dos 6 meses, a gente vai pensar em
antibiótico-terapia para esse paciente. Abalamento da membrana timpânica com dor importante, temperatura corporal acima de 39, a gente vai pensar em bacteriana também. E abaulamento bilateral abaixo de 2 anos, abaulamento bilateral bacteriano. E se tiver otorreia uniobilateral mucopurulenta de início agudo, a gente também vai pensar em antibiótico. Olha lá, uma membrana timpânica. Mas essa daqui eu também... essa daqui não teria dúvida, né? Pra gente conseguir uma visualização bonita dessa também dá trabalho. Mas dá certo. Agora é difícil você decidir não entrar com antibiótico, não? É muito difícil. Por isso que a gente considerou outros contextos para a gente ter margem para usar o antibiótico no quadro correto. Veja que o antibiótico vai ser a amoxicilina, na dose usual de 40 a 50, e vai ser utilizada por um período de 10 dias com reavaliação entre o sétimo e o 10º dia de tratamento. Vai ser semelhante, a gente não vai considerar, inclusive, o abaulamento da membrana timpânica como o critério, a gente vai considerar a clínica dele. Vai ser igual o raio-x de tórax nos meninos que têm pneumonia. Aquilo ali pode demorar um pouco. E nas crianças alérgicas à penicilina, o macrolídeo e a clindamicina são uma boa opção. E aí o que acontece? Falhas terapêuticas, a gente vai utilizar a amoxicilina em dose maior, de 80 a 90, pensando em pneumococo resistente, que foi aquele mecanismo que eu falei, aqui na otite vai entrar, que é de aumentar a dose. Então, existe já essa possibilidade, né, de quando for começar a amoxicilina com clavulanato, fazer a dose de 80 a 90 e ampliar o espectro do antibiótico, né? Aí sim vai ser o segundo passo. Bactérias produtoras de beta-lactamase, como a amoxicilina associada a ácido clavulânico ou cefalosporina de segunda e terceira gerações. Caso haja falha terapêutica com antibiótico de segunda ou por outro motivo que inviabilize o uso, aí cefalosporina de terceira. Intramuscular durante 3 a 5 dias. Colocando outro caso clínico aqui, justamente para contextualizar essa dificuldade que a gente tem de falar de antibiótico-terapia na otite média aguda. Então, um paciente de 3 anos e 3 meses, botei bem aqueles 3 que eu tinha falado. Levado à emergência por apresentar febre a 72 horas. A tosse está a 5 dias. E a genitora informa que os intervalos da febre estão aumentando, estando a 12 horas a febril. Porém, como a menor vem reclamando de dor de cabeça, resolveu trazer. E aí é um paciente atópico. No exame físico, o paciente eupneica confortável, sem faces de dor. Porém, quando a gente comprime o pavilhão auricular, ela refere dor. Otoscopia com hiperemia leve em orelha esquerda, no ouvido esquerdo. E sem abaulamento, oroscopia sem alterações. Esse é um paciente realmente mais difícil da gente pensar em tratar ou não. Aqui a gente pensa inicialmente no quadro viral. Veja que a construção da própria história, né? De 72 horas que iniciou a febre. A febre começou a espaçar, então era aquele febrão e já começou a ficar 38.3, 37.8 e ficou 12 horas sem febre. Então dá para inicialmente a gente pensar em uma conduta expectante quando é aquele paciente de consultório ou de unidade de saúde que o paciente tem condição de voltar. Na emergência é difícil a gente decidir sobre isso, mas vale a pena pensar que de fato é um quadro viral mesmo. Certo? Então, a primeira escolha é onde vou mostrar o motivo até da quantidade de critérios que a gente pode utilizar para ponderar se vai colocar antibiótico ou não. Então, a otite média aguda não complicada, sem uso recorrente de antibiótico, dá para a gente fazer a amoxicilina, né? 2 ou 3 vezes ao dia durante 7 dias. Veja que lá eu falei de Streptococcus pyogenes, 10 dias de uso. Enfim, a alternativa à azitromicina, 5 dias ou claritromicina por 10 dias. Agora ali é 10 dias, viu? Amoxicilina. E a segunda escolha... Também escolhe? Oi? Azitro também como escolha? Entra, pronto. A questão da azitro é porque assim, eu no primeiro eu coloquei já os agentes etiológicos, aqui eu não falei inicialmente deles, mas quando a gente falar de otite média aguda, a gente vai estar falando de Streptococcus, Haemophilus e Moraxella. Streptococcus é a maioria dos casos. Então, a azitromicina vai matar o strepto, né? Haemophilus, talvez, mas Moraxella não. Então, pode ser uma alternativa se a gente pensar, na maioria dos casos, nos estreptos. E torcer, né? E aí a segunda escolha, na otite média aguda grave ou recorrente com falha terapêutica, após 72 horas. Faltou isso no outro, não foi dizer 72 horas? O uso de antibiótico nos últimos 30 dias. E aí eu coloquei a observação, avaliar crianças menores que 2 anos e as que frequentam creche. Então, para a gente colocar mais isso como uma possibilidade de ser
bacteriana, tá? Então, amoxicilina, 2 ou 3 vezes ao dia por 10 dias, e com clavulanato, 90 mg quilo dia, de 12 em 12, 10 dias, além da possibilidade da cefuroxima. Então, eu trouxe essa daqui, é uma novidade que foi apresentada pra gente, é o Cefdinir, é um medicamento novo, eu não tenho nenhum conflito de interesse, tá? O nome do medicamento é esse aí, porque só eles que têm a patente até o momento. O nome do medicamento é Cefdinir. E aí, essa monografia desse médico, Marco Aurélio, Marcelo Otsuka e a professora Shirley, é de lá de São Paulo. Eles fizeram um trabalho e disseram que o Cefdinir tem essa cobertura antimicrobiana contra as bactérias gram-positivas, gram-negativas, seria o Strepto, pneumonia, Streptococcus pyogenes, alguns estáfilos, hemófilos e moraxella. Ainda precisa de estudo, não entrou no nosso protocolo, não acho ainda que de fato também seja um momento adequado para a gente estar colocando como a nossa prática clínica. Até o momento a gente tem bons medicamentos para a gente construir um fluxograma adequado. Mas eu trago aqui como uma novidade que, inclusive, a dose pediátrica utilizada é essa aí, de 7 mg de 12 em 12 ou 14 mg uma vez ao dia, 14 mg quilo. Certo? Nem entrou no fluxograma, tá? É só uma novidade mesmo para ser citada. E aí a gente entra no último contexto, que é da rinocinusite, que é mais difícil ainda. Esse é mais difícil do que da própria otite, porque é um paciente que chega com uma doença caracterizada pela inflamação da mucosa do nariz, seios paranasais, tendo como sintoma mais frequente em criança rinorreia, mucopurulenta, obstrução nasal, tosse e nos maiores dor facial, cefaleia e halitose. Então, a gente vai suspeitar desses pacientes quando os sintomas de infecção de via aérea superior, resfriado ou gripe, pioram depois do 5º dia, ou ainda persistem por mais de 10. Então, estudos prospectivos revelam que a incidência de 6 casos por ano de infecção de via aérea superior, a criança vai ter 10 a 12, 6 vai ser de IVAS, em pacientes com idade entre 6 meses e 3 anos, sendo que 8% vai evoluir para rinocinusite bacteriana. 8%. Fonte recente, inclusive, viu? 2021. Principais agentes etiológicos são os mesmos da otite média aguda, que é o Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza e o Moraxella catarrhalis. Veja que o Strepto sempre entra como o principal agente, né? E aí os critérios para antibioticoterapia. Então, o tratamento com antibiótico pode ser postergado nos casos não complicados. Critérios para a distinção entre infecção bacteriana e viral são 2 desses sinais do quadro que eu vou mostrar em seguida, ou um sinal de sintoma maior e 2 dos menores não sugestivos de sinusite bacteriana. Então, os critérios maiores: congestão nasal com obstrução nasal, anosmia ou hiposmia, febre, secreção nasal mucopurulenta, anterior ou posterior, dor, pressão facial e congestão facial ou plenitude. Então, 2 desses sintomas a gente começa a pensar em rinocinusite bacteriana, e nos critérios menores a gente vai ter a cefaleia, halitose, fadiga, otalgia, dor de dente, pressão ou plenitude e tosse. Mais amplo, né? E aí, mais um caso clínico. Um paciente de 2 anos e 2 meses em investigação de rinite alérgica, vem apresentando episódios de espirros constantes, dermatite atópica, além de histórico familiar. Comparece à consulta com o genitor informando 20 dias de tosse, nega febre. Quando questionado, é responsável informa que a tosse iniciou seca, evolui para catarral e no momento ocorre apenas quando a menor acorda e à noite, dormindo. Secreção pela manhã é concentrada e esverdeada, mas o resto do dia é clara. E no exame a paciente está eupneica, confortável, só roncos de transmissão. O que é que a gente faz com esse menino de 20 dias de tosse? O que é que vocês fariam? Antibiótico, casa? Viral ou bacteriana? Dá vontade de botar um antibiótico? Tá, mas vejam que o paciente está em investigação de rinite alérgica, o paciente tem dermatite atópica, tem história familiar disso aí também, de atopias, e aí tem 20 dias sem febre. Esse é um paciente que a gente vai pensar no quadro viral e pensar principalmente que é uma rinite não tratada adequadamente. Olha os marcadores de quando a tosse piora. De manhã, quando acorda, com mobilização mucociliar, e à noite. Então, esse paciente a gente vai pensar grandemente, fortemente, que é viral também. Mas esse é o paciente mais difícil da gente não colocar um antibiótico, porque realmente tem uma tosse prolongada, mucopurulenta. Então, valeria a pena inicialmente pensar em tratar a rinite
E não havendo boa resposta satisfatória, a gente pensar em usar o antibiótico. E pensando em cobrir aqueles agentes etiológicos que a gente falou, Strepto, Hemófilos e Moraxella. E aí, a primeira escolha para antibiótico-terapia também vai ser a amoxicilina, 7 a 10 dias, cefuroxime e clindamicina. E de segunda escolha, aumentar a dose, amoxicilina 90 mg, quilo dia, ou amoxicilina com clavulanato de 12 em 12, cefuroxima e a apelação dos antibióticos, né? Levofloxacino nos menores de 5, de 12 em 12 e de 24 em 24 nos maiores de 5 anos. Pouco, a gente... Chegou a usar? Bem pouco. Nos maiores de 5 anos, mais comum, mas menores de 5 é mais difícil. Nessa rinocinusite, a questão tempo... Tempo entrou como critério. E a secreção purulenta? E a secreção purulenta também. Eu vi que você botou nesse caso, eu lembro que a secreção purulenta era só à noite. Mais à noite, exatamente. Mas se tivesse a secreção purulenta durante o dia... Aí a gente pensaria mais em ser bacteriano, até porque a gente pensa que o tempo que aquele catarro ficou lá na criança durante a noite, no período que ela dormiu, e quando colocou essa coloração modificou, aí a gente vai pensar em viral, mas uma coloração que permanece durante o dia, a gente vai pensar em bacteriano. Porque nesse caso aí, realmente, você diferenciou bem que é uma tosse... Bem pontual, manhã, né? Manhã e noite. Eu acho que o critério realmente seja esse. E inclusive... O restante da história eu pensaria em... Com certeza, por isso que eu falei que realmente é o mais difícil da gente pensar em não colocar antibiótico. Mas aí eu fiz questão de frisar, a secreção pela manhã concentrada, esverdeada, o resto do dia é clara. Do mesmo jeito que ela pontua bem, ó, tosse iniciou seca, evolui para catarro apenas quando acorda e à noite, são bem marcados. Então, mobilização mucociliar e à noite, período de maior atopia. E aí já falei da segunda escolha. E é isso. Finalizamos. Eu queria que você falasse um pouquinho, não sei se vocês abordaram lá, que uma coisa que a gente percebe aqui... 40 minutos certinho. Da dificuldade que tem, né, para quem está começando a ver quadros de faringoamidalite, por exemplo, que você usou bem o critério da presença de placas, né, em orofaringe e tal. Não sei se vocês falaram um pouco, abordaram isso lá, mas como é que a gente pode dar uma dica para a turma em relação às faringoamidalites, de quadros virais, por exemplo, do vírus Coxsackie, que engana bastante, né? Que aparece ali aquelas vesículazinhas empaladas, aquela coisa. Pensaram uma coisa de dicas para isso aí? A história clínica vai ser fundamental para a gente já ir procurando, né? Volta mais um pouquinho. Mas quando a gente pensar que é um paciente que chega com essa história clínica, coriza, obstrução nasal, espirros, rouquidão, afta, sintomas gastrointestinais, a gente vai pensar em uma etiologia viral. Então, quando a gente fala de etiologia bacteriana, é algo muito marcado, é a odinofagia, é uma linfadenite cervical dolorosa, é uma febre com um início mais súbito e sem outros sintomas associados. Quando a gente pensa em etiologia viral, é mais espalhado os sintomas. Então, é aquele menino que tem uma coriza e congestão, que tossiu muito e aí a garganta começou a doer, falou de dor abdominal, falou de cefaleia. Esse menino a gente vai pensar em etiologia viral. Nas bacterianas são muito bem marcadas. É a presença de exudado mucopurulento, é uma odinofagia. E quando a gente olha, é muito marcante a presença de placas e exudato. Aqui a gente tem, eu falei isso o seguinte, aqui a gente tem muito essas épocas, né, de Coxsackie, né, que aí vem Montpellier, vem aquelas infecções específicas de orofaringe. Então, para vocês assim, que estão começando, a gente percebe muito que acabam, vamos dizer assim, na emergência é difícil você ter tempo de reavaliar a criança, de voltar, de ver no outro dia, né, de acompanhar. A gente acaba optando pelo mais fácil, que é colocar um antibiótico e meio que se garantir, vamos dizer assim, não, estou na dúvida se é viral, bacteriano, vou colocar um antibiótico, vou me garantir. Só que na maioria das vezes a gente consegue perceber, como o Danilo falou, assim, pela história, né, pelo tipo da lesão, pelo exame físico. Você vai ver que um exame físico específico ali, aquela placa ali, você vê que é bacteriano. Mas você pode ter um quadro viral em que você vai ter ali vesículas, né, no palato mole principalmente. Então, assim, aos poucos vocês vão pegando isso, mas acho que a mensagem principal que o Danilo quis trazer é: a gente tem que ter mais cuidado com o antibiótico. Apesar de a gente estar trabalhando na emergência, saber que
não dá tempo, são muitos pacientes, a gente vai reavaliar aquele paciente depois, mas prestar atenção na história clínica ajuda a gente a evitar os antibióticos, porque assim, hoje em dia, né, para quem já tem um tempozinho de história aí, dá um certo desespero a gente passar um antibiótico para a criança e não fazer efeito, quando o quadro é tipicamente bacteriano. Por culpa nossa, porque a gente está usando antibiótico demais. Né? Há uns 5 anos atrás, a azitromicina era um antibiótico que você colocava e acabava com tudo em um dia. Você passava a azitromicina para uma criança, estava com infecção, você dava na dor, passou a azitromicina, um dia estava resolvido. Hoje em dia a azitromicina parece água. Hoje em dia deixou de ser minha primeira escolha assim, para as infecções que eu acho que é bacteriana, já há algum tempo, porque até as infecções que eu acho que é bacteriana mesmo, você bota a azitromicina e o paciente volta, porque não está pegando mais. Acho que na época do Covid a gente exagerou aí, achou que a azitromicina tratava a Covid, aquela confusão toda, e realmente criou uma resistência importante. E dá um pouco de medo a gente ver usando a amoxicilina clavulonato agora, porque se começar a ter resistência ao clavulina, a gente vai usar o quê? A gente vai ficar bem sem alternativa, né? E aí vão surgir aquelas bactérias aí super resistentes, que a gente vai ter que internar todo mundo para tratar com antibiótico venoso. Então é meio preocupante assim. O que a gente tem visto, essa evolução tão rápida de antibióticos importantes para a gente perderem aquela capacidade de tratamento tão rápido é meio desesperador. Mas então é nosso papel, porque assim, a gente às vezes não percebe o quão importante é, por exemplo, nosso trabalho aqui na pediatria. Né? Aqui a gente atende 200 crianças por dia. São 4.000, 3.500 a 4.000 atendimentos por mês, né? 3.500 por mês. Então são 3.500 crianças da cidade todo mês que a gente está atendendo. Digamos que a gente erre aí 50%, certo? Se 50% das crianças que não deveriam usar antibiótico, a gente está colocando antibiótico, hipoteticamente. A gente está criando uma resistência bacteriana importante na cidade da gente, no nosso contexto aqui, que depois de 6 meses, 1 ano, isso passa a ter impacto na gente. Daqui a 1 ano, a gente não vai conseguir tratar essas mesmas crianças que vão voltar no período sazonal, no ano que vem, ela vai ser a mesma criança com a mesma história, e aquela criança já usou um antibiótico no ano anterior, talvez não tenha utilizado antibiótico de forma indicada, então a gente não vai poder passar às vezes aquele mesmo antibiótico que a gente passou para ela no passado, a gente vai ter que já usar uma coisa diferente. Então isso é importante, né? Essa atenção que a gente tem que ter e entender o impacto que a gente tem aqui na emergência, que é um impacto muito grande para a nossa comunidade e é um impacto fundamental assim, quando a gente pensa em saúde pública e a gente pensa em futuro mesmo da medicina local para a gente, tá certo? Então, esse tema aí é fundamental. Essa mensagem que você quer passar... E começa aqui, né? A seleção de flora justamente começa nessa idade, na pediatria, né? Pediatria. E a gente atende 27 cidades, né? A gente atende um contexto de criança muito grande. E aí, isso aqui... Quer dizer, se virar uma coisa meio que uma bola de neve, daqui a pouco a gente não vai conseguir tratar a criança em nenhum lugar. No posto de saúde, no consultório, não vai conseguir. Porque veio para cá antibiótico, veio criar resistência. E aí daqui a pouco já usou o flavulin 3 vezes. A gente vai passar o quê? Essa criança que não tinha para você no consultório. Não, eu fui no hospital, já fui 3 vezes no hospital esse ano e já usou o flavulin 3 vezes. E agora? Esgota nossas opções e repete algum, já pensou? Seleciona mais ainda a flora. E não é à toa que a gente tem visto esses quadros, essas pneumonias aí, que tem que tratar com Rocefin, oxacilina, não responde, tem paciente aqui né, usando cefepime já. A maioria deles já usou algum antibiótico e provavelmente de forma inadequada. É isso. Obrigado. Não, finalizadas. Valeu.